Olá, estou de volta. Hoje estou querendo falar para vocês, quero voltar um pouquinho lá no tema dos opioides. Lembra os primeiros vídeos que eu coloquei no final do ano passado, começo desse ano, sobre os opioides, os mitos. As pessoas, tanto médicos, enfermeiros, como os pacientes, têm um pouco de receio de usar os opioides quando esses são prescritos. E aí eu tentei desmistificar um pouquinho, né, colocando algumas questões aí de ordem prática. E hoje eu quero voltar nesse tema, eu quero falar especificamente para vocês sobre uma característica do tratamento com opioides que nós usamos frequentemente na prática clínica, que é o uso das doses resgate. Alguns lugares eles chamam de SOS, em outros lugares é o se necessário. Enfim, o que nós queremos dizer com dose resgate é o uso daquelas doses extras que nós utilizamos fora do horário marcado da medicação. Isso particularmente é utilizado muito com os analgésicos. Dificilmente a gente vê isso com outra categoria de droga, talvez um pouco os neurolépticos no controle do delírio ou dos laxantes aí no controle da constipação, mas eu quero falar especificamente dos resgates no uso dos opioides. Então, tomando por base a morfina, que é o padrão ouro para o controle da dor de forte intensidade, a morfina ela tem um comportamento farmacológico bastante regular. Ela começa o seu efeito de ação, o início de ação dela é com 40 minutos, 1 hora no máximo. Com 2 horas aí ela atinge o seu pico máximo de intensidade de ação, ou pico máximo de concentração plasmática, que nós falamos. Concentração plasmática é quando o remédio ele se dissolve no sangue, né? Então é a concentração máxima que ele pode atingir. A partir disso, os rins começam já a eliminar através da urina esse fármaco aí, a morfina, e então o seu efeito analgésico vai diminuindo, né? E conforme então a droga vai sendo eliminada do organismo, o efeito vai também passando, e aí a chance da dor voltar é bastante grande, né? Ela vai voltar se a gente não se preocupar em dar o próximo horário. Então essa posologia, essa forma de usar de 4 em 4 horas, extremamente importante para garantir o que a gente chama de nível sérico mais próximo do constante possível. Ou seja, o indivíduo ele fica as 24 horas do dia, fica coberto com o uso do medicamento de 4 em 4 horas. Especificamente, aqueles pacientes que estão no começo do controle da dor, do uso de opioides, como a gente não pode usar a morfina como a gente usa antibiótico, antibiótico tem as suas doses pré-estabelecidas, principalmente em indivíduos adultos. Em criança ainda se utiliza miligrama por quilo de peso, então tem que saber o peso da criança de acordo com a faixa etária, mas em adultos isso já é bem estabelecido, acima dos 40 quilos, 30, 40 quilos, usualmente as doses pouco variam. Então, antibióticos e outros tipos de medicamentos, antidepressivos, por exemplo, a dose é aquela, você já começa com aquela dose, porque você já sabe que aquela é a dose que vai ser eficaz. Com os opioides não acontece assim. A gente precisa começar com doses menores e aumentando aos poucos conforme a necessidade de cada paciente, porque cada um é cada um, né? E vai se adaptar a determinada dose. Então, por isso que a gente começa com doses pequenas, dadas a cada 4 horas, e vai aumentando conforme a necessidade. Nesse período de ajuste de dose, o paciente pode, então ele está sujeito a ter crises de dor nesses intervalos do medicamento. E essas crises podem ser controladas com o que nós chamamos aí dessas doses resgate,
Ou seja, essas doses que são oferecidas nos intervalos pré-estabelecidos do uso da morfina. Então, por exemplo, eu costumo recomendar para os pacientes que eu atendo, olha, tome às 6, às 10, às 14, às 18, às 22. Em alguns a gente pede para dar às 2 da manhã, outros a gente pede para pular essa dose, enfim, isso é tema para um outro debate, mas toma nesses horários. Nos intervalos, você pode usar então as doses resgates. E eu costumo recomendar até de 1 em 1 hora. Por que até de 1 em 1 hora? É para dar de 1 em 1 hora? Não, não é que é para dar de 1 em 1 hora. É porque, como eu disse, o início de ação da morfina é de 40 minutos a 1 hora no máximo. Se em 1 hora não fez efeito, dificilmente ela vai começar a fazer efeito depois disso. E o indivíduo vai ficar sentindo dor ainda. Então, se após 1 hora, no máximo, a dose resgate não obteve efeito, eu autorizo o paciente a tomar uma segunda dose. E assim sucessivamente até o horário marcado. Detalhe, o horário marcado não é pulado, não é porque tomou 1 ou 2 doses resgates no intervalo que o próximo horário vai ser pulado, vai ser eliminado, não. Então vamos supor, às 10 da manhã, o indivíduo tomou a sua dose regular, precisou usar 1 ou 2 resgates no intervalo até as 14. Não é porque ele usou as duas doses entre das 10 e as 14 que ele vai deixar de tomar a dose das 14. Pelo contrário, ele vai tomar das 14. E isso é muito importante, porque é através do número de doses resgate que o médico vai conseguir saber, fazer as continhas e saber o quanto ele deve ajustar então para o próximo dia, para a próxima tomada, para poder então fazer o que nós chamamos de ajuste então do opioide, ok? Então fica aí a dica para quem lida aí com paciente que tem dor, para quem está, ou você mesmo que está tomando aí medicamento para dor, a importância da dose resgate, para não ficar passando dor aí sem necessidade, ok? Vou me despedindo aqui. Fica a dica. Mais uma vez eu peço para você, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, é de extremo valor para mim, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.